Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o Bispo Rueda e você está na jornada Gênesis ao Apocalipse. Aqui nós lemos a Bíblia durante 15 minutos por dia. Esse é o nosso devocional. Vamos firmes aqui que em um ano você completará toda a Bíblia. Bom, hoje nós vamos começar lendo Deuteronômio 29. Vamos lá então? Deuteronômio 29. Eu estou usando a tradução Nova Almeida atualizada. Ok? São estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que ele se fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles em Horebe. Moisés mandou reunir todo Israel. Então lhes disse: vocês viram com os seus próprios olhos tudo o que o Senhor fez na terra do Egito, com Faraó, com todos os seus servos e com toda a sua terra. Viram grandes provas, sinais e grandes maravilhas. Mas até o dia de hoje, o Senhor não deu a vocês um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto, e nesse tempo não envelheceram as roupas que vocês usavam, nem se gastaram as sandálias que vocês calçavam. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho ou bebida forte, para que soubessem que eu sou o Senhor seu Deus. E quando chegaram a este lugar, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, saíram ao nosso encontro para lutar contra nós, e nós os derrotamos. Tomamos a terra deles e demos por herança aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassitas. Portanto, guardem e cumpram as palavras dessa aliança para que vocês prosperem em tudo o que fizeram. Em tudo o que fizerem. Hoje todos vocês estão diante do Senhor seu Deus, os chefes das tribos, os anciãos, os oficiais, todos os homens de Israel, as crianças, as mulheres, os estrangeiros que se encontram no arraial, desde o rachador de lenha até o tirador de água, para que entrem na aliança do Senhor seu Deus e no juramento que o Senhor seu Deus está fazendo com vocês, para que hoje os estabeleça por seu povo, e ele seja o seu Deus, e vocês, como ele lhes prometeu e como jurou aos seus pais, aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente com vocês que faço esta aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco diante do Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Porque vocês sabem como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais vocês passaram. Viram as suas abominações e os seus ídolos, feitos de madeira, de pedra, e viram também a prata e o ouro que havia entre elas. Que entre vocês não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir os deuses dessas nações. Que não haja entre vocês raiz que produza a erva venenosa e amarga. Ninguém que, ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe ao seu íntimo, dizendo: terei paz, mesmo que eu ande na teimosia e no meu coração. Por isso, destruiria a terra molhada com a seca. O Senhor não estará disposto a perdoá-lo. Pelo contrário, a ira do Senhor e o seu zelo se acenderão contra tal homem. E toda maldição escrita nesse livro cairá sobre ele, e o Senhor apagará o nome deste homem da face da terra. O Senhor o separará das tribos, de todas as tribos de Israel, para a calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita nesse livro da lei. Então a geração vindoura, os filhos que vierem depois, que vocês e os estrangeiros que virão de terras remotas, verão as pragas desta terra e as suas doenças com que o Senhor terá afligido. Verão toda a terra abrasada com enxofre e sal, de modo que não será semeada, nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma. E assim, como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Adma e Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e o seu furor, sim, todas as nações verão isso e perguntarão: por que o Senhor fez isso com essa terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Então se dirá: porque abandonaram a aliança do Senhor seu Deus, Deus de seus pais, que fez com eles quando os tirou da terra do Egito. Eles foram e serviram outros deuses e os adoraram. Adoraram deuses que não conheceram e que eles não lhes havia designado. E por isso a ira do Senhor se acendeu contra essa terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita nesse livro. Com ira, indignação e furor, e grande furor, o Senhor os arrancou de sua terra e os lançou para outra terra, como hoje se vê.
As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, e a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 30. Quando todas estas coisas vierem sobre vocês, a bênção e a maldição que pus diante de vocês, se vocês se lembrarem delas, entre todas as nações para onde o Senhor seu Deus os lançar, e voltarem para o Senhor seu Deus, vocês e os seus filhos de todo o seu coração e de toda a sua alma, e derem ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje lhes ordeno, então o Senhor seu Deus mudará a sorte de vocês, e se compadecerá de vocês, e os reunirá de todos os povos entre os quais o Senhor, o Deus de vocês, os havia espalhado. Ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, desde Ai, o Senhor, seu Deus, os ajuntará e os trará para de volta. O Senhor, seu Deus, introduzirá vocês na terra em que seus pais possuíram, e dela vocês tomarão posse. Ela fará bem a vocês e os multiplicará mais do que aos seus pais. O Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, para que vocês tenham vida. O Senhor, seu Deus, porá todas estas maldições sobre os inimigos de vocês e sobre aqueles que os odeiam e os perseguiram. De novo, vocês darão ouvidos à voz do Senhor e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno. O Senhor, seu Deus, dará a vocês abundância em tudo o que fizerem, no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto da terra, e os beneficiará, porque o Senhor voltará a se alegrar em vocês, para lhes fazer bem, como se alegrou com os pais de vocês. Se derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos nesse livro da lei, se vocês se converterem ao Senhor, seu Deus, e de todo o coração e de toda a sua alma, porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês, não está no céu, para que tenham de dizer, quem subirá até o céu por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que cumpramos. Nem está do outro lado do mar, para que digam, quem irá atravessar o mar por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que cumpramos? Pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram. Hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão. E o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante dos outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra no qual, passando o Jordão, vocês vão entrar dela e tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e os seus descendentes, amando ao Senhor, seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele. Pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio 31. Moisés foi e falou essas palavras a todo Israel. Ele disse, hoje estou com 120 anos de idade, já não tenho forças para fazer o meu trabalho. E o Senhor me disse, vocês não passarão o Jordão. O Senhor, o Deus de vocês, passará adiante de vocês. Ele destruirá as nações que estão diante de vocês, e vocês tomarão posse delas. Josué passará adiante de vocês como o Senhor falou. O Senhor fará com que essas nações, o que fez com Seom e Og, reis dos amorreus, e com a terra deles, e eles destruiu, quando, pois, o Senhor entregar nas suas mãos esses povos que estão diante de vocês, façam com eles segundo todo o mandado que ordenei a vocês. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com você. Ele não os deixará, nem os abandonará.
Moisés chamou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a seus pais, e você os fará herdá-la. E o Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você, não o deixará e nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Moisés escreveu esta lei e entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Moisés lhes deu a seguinte ordem: ao final de cada 7 anos, precisamente no ano do perdão das dívidas, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel se apresentar diante do Senhor seu Deus, no lugar que este escolher, vocês devem ler esta lei diante de todo Israel. Reúnam o povo, os homens, as mulheres, as crianças e os estrangeiros que se encontram nas cidades onde vocês moram, para que ouçam, aprendam e temam o Senhor, o Deus de vocês, e cuidem de cumprir com todas as palavras dessa lei, para que os filhos que não a souberam ouçam e aprendam a temer ao Senhor, seu Deus, todos os dias que vieram na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomaram posse. O Senhor disse a Moisés: eis que está chegando o dia em que você vai morrer. Chame Josué e apresente-se na tenda do encontro para que eu lhe dê ordens. E assim Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda do encontro. Então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. E o Senhor disse a Moisés: eis que em breve você vai morrer, e então este povo se levantará e se prostituirá, seguindo deuses estranhos na terra em que vão entrar. Eles me deixarão e anularão a aliança que fiz com eles. Neste dia minha ira se acenderá contra eles, e eu os abandonarei, e deles esconderei o rosto, para que sejam destruídos. E tantos males e angústias os alcançarão, que naquele dia dirão: não é verdade que estes males nos alcançaram, porque o nosso Deus não está entre nós? Certamente esconderei o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por terem se voltado contra outros deuses, voltado para outros deuses. Escrevam para vocês este cântico e tratem de ensiná-lo aos filhos de Israel. Ponham este cântico na boca de cada um deles, para que me seja por testemunha contra os filhos de Israel, quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual sob juramento prometi aos pais deles, e eles tiverem comido e fartado e engordado, então eles se voltarão para outros deuses e os servirão e me desprezarão, anulando a minha aliança. E quando muitos males e angústias os tiverem alcançado, e este cântico será a minha testemunha contra eles, pois os descendentes deles sempre o trarão na boca, porque conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que leve para a terra sob juramento prometi. Assim, naquele mesmo dia, Moisés escreveu este cântico e o ensinou aos filhos de Israel. E o Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num: seja forte e corajoso, porque você levará os filhos de Israel para a terra que sob juramento lhes prometi, e eu estarei com você. E tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que fique ali como testemunha contra vocês. Porque conheço a rebeldia e teimosia de vocês, porque se hoje, durante a minha vida, enquanto ainda estou aqui, vocês já são rebeldes contra o Senhor, o que vai acontecer depois da minha morte? Reúnam diante de mim todos os anciãos das tribos e os oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos essas palavras, e tome o céu e a terra por testemunha contra eles, porque sei que, depois da minha morte, vocês certamente se deixarão corromper e se desviarão do caminho que lhes tenho ordenado. Então, nos últimos dias, este mal os alcançará, porque vocês farão o que é mal aos olhos do Senhor, provocando a ira com as obras de suas mãos. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras desse cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Paramos por aqui, Deuteronômio 31. Amanhã tem mais. Não esquece de deixar seu like, por favor, né? Dá um joinha aí e se inscreva no meu canal. Aqui tem conteúdo novo todo dia. Deus abençoe.